Você está sentindo sua alma abatida e cercada por injustiça? Deseja pedir a Deus luz e verdade para voltar à sua presença? O Salmo 43 pode reacender a alegria, a esperança e a paz emocional e espiritual que você perdeu. Ele tem o poder de restaurar suas forças e fortalecer um coração que anda cansado e inseguro. Mas, antes de seguirmos nesta jornada, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança e ânimo para continuar buscando ao Senhor. Inscreva-se no canal para caminhar conosco pelos Salmos e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Vamos espalhar a palavra de Deus e levar mais luz ao mundo. Se você sente que a dor te visita quando menos espera, que a injustiça pesa no seu peito e um vazio espiritual tem turvado o seu caminho, este salmo é para você. Se você luta para continuar confiando em Deus quando se sente cercado por opositores, se atravessa dias em que a alma está confusa, ou se carrega um desejo profundo de voltar à presença do Senhor, este salmo é para você. O Salmo 43 revela que Deus é luz e verdade para quem caminha em meio à opressão, conduz o coração cansado de volta ao lugar de paz e não abandona aqueles que clamam por justiça. É um convite à esperança renovada, à confiança restaurada e à certeza de que Deus ainda guia cada passo do caminho. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar verso por verso nesse clamor sincero do salmista, entendendo como ele transforma a injustiça, abatimento e confusão espiritual em um pedido confiante por direção divina. Cada reflexão foi construída para tocar sua alma, fortalecer sua fé e lembrá-lo de que buscar a Deus mesmo em meio à dor é um ato profundo de confiança. Permita que este salmo fale com você de forma íntima e transformadora. Permaneça conosco até o final, quando faremos uma oração inspirada no Salmo 43, preparada para acalmar o seu coração, renovar sua esperança e conduzir sua alma de volta à presença de Deus. Verso 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação infiel. Livra-me do homem fraudulento e injusto. O salmista começa este verso com um clamor direto, pedindo que o próprio Deus se levante como juiz da sua causa. Ele não busca vingança humana, mas justiça divina, sabendo que apenas o Senhor vê toda a verdade. Há aqui a dor de quem foi tratado com falsidade e injustiça, cercado por pessoas que agem com engano. Davi reconhece que sua causa é grande demais para ser resolvida por mãos humanas. Ele entrega sua história àquele que julga retamente. Esse verso revela uma fé que confia mais no tribunal de Deus do que nas respostas do mundo. Neste pedido, percebemos alguém cansado de se defender sozinho, alguém que já tentou explicar, provar e suportar. O coração está ferido, mas ainda confia. Existe um descanso escondido nesse clamor, saber que Deus conhece cada detalhe que foi distorcido. Quando ninguém mais entende sua dor, Deus entende. Quando a mentira parece ter mais voz que a verdade, o Senhor permanece atento. Este verso nasce da dor, mas também da esperança de que Deus não é indiferente à injustiça. Há aqui uma conversa íntima entre a alma e Deus, carregada de honestidade e vulnerabilidade. Não há máscaras nem palavras ensaiadas. É o coração dizendo: Senhor, eu não consigo mais lutar sozinho. Esse salmo valida a dor de quem se sente injustiçado e cansado emocionalmente. Ele nos lembra de que não é fraqueza pedir ajuda a Deus, mas um ato profundo de confiança. O salmista não foge do conflito, ele o leva para o lugar certo. Este verso nos ensina que Deus se importa com aquilo que nos fere profundamente, mesmo quando outros minimizam nossa dor. Ele vê o engano escondido, as intenções distorcidas e as palavras maldosas. Deus não ignora a opressão do coração sincero. Quando entregamos nossa causa a Ele, deixamos de carregar sozinhos um peso que não fomos feitos para suportar. A justiça de Deus pode não ser imediata, mas ela é segura, perfeita e chega na hora certa. Há também neste clamor uma lição profunda sobre limites humanos. O salmista reconhece que continuar tentando resolver tudo com a própria força só aumenta o desgaste da alma. Ele entende que insistir em lutar sozinho pode roubar a paz, a sensibilidade e até a fé. Por isso, esse verso é um convite ao alívio espiritual. É Deus dizendo ao coração cansado que Ele assume o que nos excede. Quando a alma solta o controle, ela finalmente consegue respirar. Aplicar este verso à vida diária é escolher não permitir que a injustiça endureça o coração. É aprender a levar a dor diretamente a Deus,
em vez de permitir que ela nos consuma por dentro. Quando fazemos isso, preservamos nossa fé e nossa paz interior. Entregamos a Ele aquilo que não conseguimos resolver. E, nesse ato, descansamos sabendo que Deus luta por nós. Confiar a causa ao Senhor é um caminho de cura e libertação. É reconhecer que nem toda batalha precisa ser vencida pelas nossas mãos. É permitir que Deus haja no tempo e da maneira que só Ele sabe. Para refletir, em quais situações você tem tentado fazer justiça com as próprias mãos em vez de entregá-las a Deus? Que dores causadas por injustiça ainda estão pesando no seu coração? Você consegue confiar que Deus vê toda a verdade, mesmo quando ninguém mais parece enxergá-la? Verso 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque ando eu lamentando sob a opressão dos inimigos. A alma começa lembrando quem Deus é, antes mesmo de expor sua dor. Chama-o de fortaleza, mesmo enquanto se sente frágil por dentro. A fé nessa lembrança, mas também a ferida. É como quem diz: eu sei quem tu és, mas não entendo o que estou vivendo. Entre a certeza e o vazio, nasce uma pergunta sincera, carregada de lágrimas e esperança. Essa memória não anula a dor, mas impede o coração de se perder completamente. Lembrar quem Deus é mantém viva a ponte entre o céu e a alma ferida. A pergunta "por que me rejeitas?" não nasce da incredulidade, mas do sofrimento prolongado. A alma não acusa, ela se abre. Há dias em que Deus parece distante, não porque Ele se afastou, mas porque a dor faz eco dentro do coração. Esses silêncios machucam mais do que a oposição visível. Ainda assim, a alma escolhe falar com Deus, e não sobre Deus. Essa escolha mantém o relacionamento vivo, mesmo atravessado pela dor. É no diálogo honesto que a fé resiste ao cansaço da espera. O lamento continua sob o peso da opressão. Caminhar ferido enquanto o mundo aperta exige uma força que o coração nem sempre tem. Os inimigos não são apenas pessoas, mas vozes internas que acusam, memórias que machucam, medos que cercam. A alma se sente esmagada, mas se recusa a calar. Ela transforma o peso em oração. Quando a dor encontra palavras diante de Deus, ela deixa de ser prisão. O clamor se torna um ato de sobrevivência espiritual. Há algo profundamente espiritual em continuar conversando com Deus quando tudo parece injusto. Mesmo sentindo-se rejeitada, essa alma não se afasta. Ela permanece, pergunta, insiste, clama. Isso não é fraqueza, é vínculo. Porque só pergunta quem ainda acredita que do outro lado existe um Deus que escuta. Persistir na oração é negar que o sofrimento tem a palavra final. É declarar que a relação com Deus é maior do que a dor sentida. Nesse verso, aprendemos que a fé madura não é aquela que nunca questiona, mas a que não rompe o diálogo. A alma fere, sente, sangra, mas permanece diante de Deus. Existe uma diferença profunda entre se afastar em silêncio e permanecer perguntando em oração. Perguntar é permanecer ligado. O salmista nos mostra que até o sentimento de rejeição pode ser levado à presença do Senhor. Quando a dor vira oração, ela deixa de ser distância e se transforma em ponte. Este verso nos ensina que Deus não exige orações perfeitas, mas corações verdadeiros. Ele acolhe tanto o louvor quanto o lamento. Reconhecer Deus como fortaleza enquanto se chora é um ato de fé profundo. A presença de Deus não nos elimina as perguntas, mas nos sustenta enquanto atravessamos cada uma delas. É no caminho das perguntas que a fé amadurece. E é no sustento de Deus que a alma encontra forças para continuar. Para refletir, tenho levado meus porquês para Deus ou tenho guardado em silêncio? Em quais momentos me senti oprimido mesmo acreditando na fidelidade de Deus? Sou capaz de chamar Deus de fortaleza mesmo quando meu coração está cansado? Verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me conduzam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A alma já não pede explicações longas, nem tenta entender todos os porquês do sofrimento. Agora ela pede luz. Porque quando tudo parece nebuloso por dentro, o que mais dói não é o caminho difícil, mas a confusão de não saber para onde ir. Este não é um pedido de pressa, é um pedido de direção. É o coração dizendo: Deus, eu não quero andar no escuro. A alma prefere um passo seguro à frente,
do que correr sem saber o rumo. A luz pedida é um sinal de dependência e entrega. A luz que a alma clama não vem dos homens, nem das circunstâncias que mudam. É a luz que vem do alto, capaz de revelar o que estava escondido e trazer paz onde havia medo. A verdade, por sua vez, não machuca, ela sustenta. Ela firma os pés quando o chão emocional parece ceder. A alma entende que sem a verdade de Deus, até escolhas bem-intencionadas podem levar ao desvio. A luz divina não apenas mostra o caminho, ela corrige o coração. É essa clareza que protege a alma de se perder em si mesma. Ser guiado por Deus é reconhecer que não se tem controle de tudo. É abrir mão da própria rota e confiar na condução divina. A alma não quer apenas sair da dor, quer caminhar corretamente. Ela aprende que Deus não empurra, Ele conduz. E quem se deixa conduzir descobre que o cuidado de Deus está presente até nos passos mais lentos. Cada passo guiado por Deus carrega propósito, mesmo quando dói. Seguir no ritmo dele é encontrar descanso no meio do caminho. O Santo Monte representa esse lugar elevado de comunhão, onde o coração encontra sentido. Já os tabernáculos falam da presença habitável de Deus, onde a alma encontra abrigo. Este verso revela a saudade da intimidade perdida, do tempo em que a presença de Deus era mais nítida, mais viva, mais próxima. Não é apenas um pedido por resposta, é um anseio por reencontro. É o clamor de quem lembra como era viver perto de Deus, e deseja mais do que soluções, deseja novamente a presença. Este verso nos revela que a verdadeira direção espiritual nasce quando reconhecemos nossa limitação. A alma percebe que caminhar sem a luz de Deus é andar em círculos por dentro. Por isso, ela não pede atalhos, mas clareza. Há humildade nesse pedido, porque admitir que não se sabe o caminho é um passo de maturidade espiritual. A luz de Deus não apenas aponta a estrada, ela devolve sentido ao caminhar. Quando Deus guia, até o caminho difícil se torna seguro. Aqui a alma confessa que somente Deus pode levá-la de volta ao lugar certo. Não importa o quão distante ela tenha se sentido, ainda reconhece a voz que chama para cima. A luz aponta o caminho, a verdade sustenta os passos, e a presença de Deus restaura aquilo que a dor tentou apagar. Voltar para Deus é, na verdade, voltar para casa. É deixar de vagar por dentro e descansar em quem nunca a abandonou. É redescobrir que o lar da alma sempre foi a presença de Deus. Para refletir, tenho permitido que a luz de Deus ilumine meus caminhos ou ainda tento caminhar com minha própria visão limitada? A verdade de Deus tem dirigido minhas decisões ou apenas minhas emoções? O que, hoje, me impede de retornar plenamente ao lugar da presença de Deus? Verso 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Há um momento em que a alma decide levantar o olhar e dar passos em direção ao altar, mesmo ferida, mesmo cansada. Não é um altar de pedra, é um lugar interior onde o coração se encontra novamente com Deus. O salmista não diz que a dor acabou, mas escolhe caminhar apesar dela. Ele entende que a alegria verdadeira não nasce das circunstâncias, mas da presença. Ir ao altar é um ato de amor, de coragem e de fé silenciosa. O altar representa esse espaço sagrado onde lágrimas e esperança se misturam sem medo. É ali que a alma aprende que ainda pode louvar, mesmo sem todas as respostas. Quando o salmista declara que Deus é a sua grande alegria, ele afirma que nenhuma ausência, injustiça ou silêncio é maior do que essa presença. A alegria aqui não é euforia passageira, é descanso profundo no Deus que sustenta. É uma alegria que não depende do dia, mas do relacionamento. A harpa surge como símbolo da alma que volta a cantar depois do choro. Louvar não significa negar a dor, mas transformá-la em oferta. Cada corda tocada carrega memórias de noites longas e orações sussurradas. O louvor nasce quando o coração decide confiar novamente. É uma música que não se escuta apenas com os ouvidos, mas com a esperança renovada. Ao chamar Deus de Deus meu, o salmista revela intimidade restaurada. Não é um Deus distante, é um Deus pessoal, próximo, presente. Esse louvor não vem da obrigação religiosa, mas do reencontro. Quando a alma volta ao altar, ela se reconecta com sua identidade e lembra a quem pertence.
É nesse lugar que a fé se fortalece e o medo começa a perder a voz. Escolher o altar é escolher permanecer sensível, mesmo depois de feridas profundas. É dizer que a dor não terá a palavra final sobre a história da alma. No altar, o coração é lembrado de que ainda há sentido, mesmo quando tudo parece fragmentado. A alegria de Deus não apaga o sofrimento vivido, mas o envolve com propósito. É ali que a alma aprende que adorar também é um ato de sobrevivência espiritual, e que voltar à presença é sempre o início da restauração. Este verso nos lembra de que, mesmo abatidos, ainda podemos escolher a presença. Ainda podemos louvar com o coração quebrado e ainda assim, verdadeiro. O altar continua acessível, a alegria continua possível, e Deus continua sendo Deus. Quando tudo parece confuso, voltar ao altar é o jeito mais puro de lembrar quem somos e em quem confiamos. Aplicar este verso na vida diária é escolher voltar ao altar todos os dias, mesmo quando o coração não está inteiro. É separar um tempo para Deus quando a alma preferiria se esconder no silêncio. É louvar sem esperar que tudo esteja resolvido, confiando que a presença vem antes da resposta. No cotidiano, isso significa transformar rotinas simples em encontros santos. Orar mesmo cansado, agradecer mesmo em dias comuns, adorar mesmo em meio à luta. Assim, a alegria deixa de depender das circunstâncias e passa a nascer da comunhão constante com Deus. Para refletir, para onde tenho levado minha alma quando a dor aperta e a esperança parece fraca? Tenho buscado a alegria que vem da presença de Deus ou apenas alívio nas circunstâncias? O meu louvor nasce do costume ou de um reencontro sincero com Deus? Verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista não foge do que sente. Ele conversa com a própria alma como quem chama alguém querido de volta à lucidez. Ele não nega o abatimento, mas também não se rende a ele. Há momentos em que precisamos parar e perguntar ao coração por que ele se deixou curvar tanto. Essa pergunta não é acusação, é cuidado. É o início de um reencontro interior que abre espaço para a esperança respirar novamente. A alma perturbada é aquela cansada de esperar, ferida pelas injustiças e abalada pelo silêncio. Ainda assim, o salmista não permite que esse estado seja a palavra final. Ele ensina que sentir não é o problema, permanecer perdido no sentimento, sim. Quando ele fala com a própria alma, está assumindo responsabilidade espiritual. Ele decide não ser conduzido apenas pela dor, mas pela fé que ainda vive dentro dele. Espera em Deus não é um conselho raso, é um convite profundo à confiança persistente. Esperar aqui não é passividade, é permanência. É continuar acreditando quando não há sinais claros, quando o coração vacila e a mente se cansa. O salmista entende que a espera transforma porque mantém os olhos voltados para Deus. É nessa espera que a alma aprende a descansar sem desistir. Mesmo antes da resposta, ele declara: ainda o louvarei. Esse ainda carrega fé madura, fé que atravessou noites longas. O louvor não nasce da solução, mas da certeza de quem Deus é. Louvar antes da mudança é declarar que Deus continua sendo digno mesmo no vale. É afirmar que o abatimento não será eterno e que a esperança permanece viva. Há momentos em que precisamos sentar com a nossa própria alma e falar com ela como quem acolhe alguém cansado. Dizer: eu sei que dói, eu sei que parece pesado demais agora. Mas também lembrar, com ternura, que Deus não mudou. É como segurar o rosto da alma com as mãos e apontar novamente para o alto. Não para negar o peso, mas para lembrar onde nasce a força. Essa conversa interior é oração disfarçada de cuidado. É fé falando baixinho para não se apagar. O verso termina com uma afirmação poderosa: Deus é a salvação e é Deus pessoal, próximo, presente. Não é apenas quem salva, mas quem sustenta o rosto abatido e devolve dignidade à alma. Quando o salmista diz meu Deus, ele reafirma vínculo, pertencimento e confiança. Assim, o Salmo 43 se encerra não com a dor, mas com a escolha consciente de confiar e esperar no Deus que restaura. Aplicar este verso na vida diária é aprender a conversar com a própria alma nos dias difíceis. É parar no meio da correria e dizer ao coração: calma, Deus ainda está aqui.
É escolher não tomar decisões quando a alma está abatida demais. Esperar em Deus, no cotidiano, é não desistir de orar, mesmo sem vontade, e continuar louvando em silêncio. É lembrar a si mesmo, todos os dias, que o abatimento não define o final da história. E repetir, com fé simples, até reaprender a crer, Ele ainda me salvará. Para refletir, tenho conversado com minha alma ou apenas permitido que ela afunde em silêncio? Em que áreas Deus está me pedindo para esperar sem desistir de confiar? Meu louvor tem sido condicionado às respostas ou sustentado pela fé em quem Deus é? Ao chegar ao fim do Salmo 43, aprendemos que a fé verdadeira não ignora a dor, mas escolhe confiar apesar dela. O salmista nos mostra que é possível estar abatido e ainda assim permanecer em pé diante de Deus. Ele não romantiza o sofrimento, nem nega as injustiças, mas leva tudo à presença do Senhor. Esse salmo revela que a esperança não nasce da ausência de conflitos, mas da decisão diária de não abandonar a busca por Deus, mesmo quando o coração está cansado. O clamor por luz e verdade se transforma, pouco a pouco, em um caminho de retorno espiritual. Aquele que se sentia distante agora lembra quem Deus é. Aquele que estava perturbado reaprende a esperar. O Salmo 43 nos conduz de um pedido desesperado a uma afirmação confiante, mostrando que a alma encontra descanso quando volta seu olhar para Deus. A presença do Senhor não apenas consola, ela restaura a identidade de quem se sentia perdido e sem direção. Este salmo nos convida a conversar com nossa própria alma, a não permitir que o abatimento dite o fim da história. Ele nos ensina que esperar em Deus é um ato de fé que cura por dentro, fortalece o espírito e renova a esperança. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua sendo a salvação do nosso rosto e o sustento da nossa alegria. Que o Salmo 43 permaneça em seu coração como um lembrete vivo. A esperança em Deus nunca é em vão. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 43, te convido a continuar meditando e orando pelos próximos 6 dias. Leia cada verso como um clamor sincero por justiça, luz e verdade, direcionado ao Deus que guia de volta a sua presença e restaura a alegria da alma. Permita que as verdades deste salmo fortaleçam seu coração, renovem sua esperança e iluminem sua caminhada, mesmo quando o abatimento insistir em permanecer. Que a prática diária deste salmo reacenda em você a esperança que nasce da confiança em Deus e fortaleça sua fé no cuidado constante do Senhor. Lembre-se, Ele guia, Ele restaura e Ele permanece perto de quem o busca. E para selarmos esta mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 43. Volte a ela sempre que se sentir distante da presença de Deus, quando a alma estiver abatida ou quando precisar pedir novamente que a luz e a verdade do Senhor conduzam seus passos. Que estas palavras renovem sua esperança, mesmo quando o coração estiver cansado ou quando o agir de Deus parecer silencioso demais. Ele é fiel para guiar, sustentar, restaurar a alegria e conduzir você de volta ao altar da sua presença. Permaneça firme, com fé, confiança e coração aberto, até que a esperança se transforme novamente em louvor. Oração inspirada no Salmo 43. Deus Todo-Poderoso, quando minha alma se sente abatida e o coração parece envolto em silêncio, eu me volto a Ti. Tu conheces cada pensamento escondido, cada lágrima que não caiu, cada medo que não encontrou palavras. Em meio às injustiças e confusões da vida, eu te peço, sê a minha luz quando tudo parece escuro, sê a minha verdade quando minha fé vacila. Não permitas que o desânimo governe meu interior, nem que a dúvida afaste minha esperança. Conduze-me novamente à Tua presença, onde minha alma encontra descanso. Que Tua voz seja mais forte que minhas angústias. Que Teu amor silencioso me envolva por completo. Envie sobre mim, Senhor, a Tua luz e a Tua verdade, para que elas me guiem quando meus passos estiverem inseguros. Leva-me de volta ao altar do encontro contigo, onde a alegria renasce e o peso do coração é aliviado. Restaura em mim o prazer de confiar, mesmo quando não compreendo os caminhos. Quando o inimigo da alma tenta confundir minha mente, firma meus olhos apenas em Ti. Ensina-me a esperar com fé, sem me perder no abatimento. Que minha esperança não esteja nas circunstâncias, mas na certeza de quem Tu és. Sustenta-me enquanto caminho. Renova minhas forças enquanto espero. Ensina-me, Pai,
a não dialogar com o medo, mas a conversar com a minha alma à luz da tua verdade. Nos dias em que o coração se inquieta, lembra-me de quem tu és e de quantas vezes já me sustentaste. Que eu não me torne refém do abatimento nem escravo das emoções passageiras. Ajuda-me a esperar sem perder a ternura, a confiar sem endurecer o coração. Quando o tempo parecer longo, guarda minha fé viva. Que eu aprenda a descansar mesmo sem respostas imediatas. Sustenta-me no silêncio e fortalece-me na espera. Que minha esperança encontre raízes profundas em ti. E quando minha alma perguntar, por que estás abatida? Que a resposta venha da tua presença viva em mim. Transforma meu clamor em louvor, meu silêncio em oração, meu cansaço em confiança renovada. Que eu nunca me esqueça de que tu és o Deus da minha alegria e da minha esperança. Mesmo nos dias em que tudo parece distante, ensina-me a confiar no teu cuidado fiel. Que meu coração aprenda a esperar sem se endurecer. Que minha fé amadureça no tempo certo. Recebe esta oração como entrega sincera. Em ti descanso, em ti espero, em ti confio. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é luz e verdade para a alma batida, e que mesmo em meio às injustiças e ao desânimo, é possível encontrar esperança na presença do Senhor. O Salmo 43 nos ensina a clamar por essa luz divina que nos conduz de volta ao altar de Deus, restaura a alegria interior e fortalece nossa confiança quando o coração está cansado. Antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, ilumine seus caminhos, acalme sua alma e sustente sua caminhada diariamente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.